Olá, meus amigos, dando continuação aqui ao nosso tema neoplasia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos principais cânceres que estão em pesquisa, em desenvolvimento, em tratamento, inclusive em diagnóstico, é o câncer de mama, tá? O câncer de mama, ele representa 25,2% dos tumores malignos femininos, né, na última pesquisa, e ele é mais propenso às mulheres mais velhas, isso é com o envelhecimento. Mas tem um motivo para isso, né? Primeiro porque as células envelhecem e elas se tornam mais suscetíveis a doenças, e também existe um quadro que aparece que é mais frequente em mulheres brancas. Porém, o câncer de mama juvenil, ele é mais frequente em mulheres negras e um percentual extremamente pequeno do câncer de mama em sexo masculino, tá? Apesar de ter uma queda de 30% na quantidade de pessoas que morrem ou que desenvolvem tumores de mama hoje em dia, ainda é um volume muito alto. O principal meio de diagnóstico usado ainda é o mamógrafo. Ele pode ser substituído parcialmente, isso é, com qualidade muito inferior, em outros exames, como o ultrassom, a não ser que a pessoa faça alguns outros exames de marcadores oncológicos, tá? Aí sim pode ser um resultado mais importante. Segundo o INCA, existem vários motivos para as pessoas desenvolver câncer de mama. Tem os fatores ambientais, que estão relacionados com tecido gorduroso, a fase da menopausa, que é alteração hormonal, sedentarismo, ou até inatividade total física, né? O álcool também ainda está como grande pesquisa, grande causador de câncer, e exposição a radiações ionizantes. Olha só, o raio-x entra nessa. Então, o fator ambiental principal para a gente até é o raio-x. Excesso de raio-x pode causar alguns tipos de câncer, e o câncer de mama entra nessa lista, tá? O fator de história reprodutiva hormonal, por quê? Porque a mama ela tem uma relação muito íntima com a taxa hormonal feminina. Então, se as pessoas teve uma primeira menstruação, a menarca, muito antes do período normal, ela tem uma chance maior de ter câncer de mama. Não ter tido filhos e também não ter amamentado, tá? Isso, ela não teve o ciclo natural do hormônio durante a gestação, e também não teve aquele período de amadurecimento mamário na amamentação, tá? Gravidez tardias também, né? Por quê? Porque estimula excessivamente a mama por causa dos hormônios, tá? As alterações hormonais. A menstruação precoce, né? Que é o normal, desculpa, a menopausa precoce, que o normal é ali antes dos 55 anos, é considerado precoce. O uso de contraceptivos de formação hormonal, existem muitos contraceptivos antigos que são feitos de hormônio, eles acabam estimulando, então para as pessoas que têm predisposição, ou quando vai precisar fazer reposição hormonal também para evitar osteoporose e outras coisas, também pode ser um fator estimulante, tem que ser estudado antes da pessoa receber, tá? E aí existem fatores genéticos, que é visto primeiro pela história da família, tá? A gente verifica quantos casos de câncer de mama teve na família. Existem algumas formas de se pesquisar, que é o que a gente vai discutir aqui, para saber se a pessoa tem uma predisposição a ter esse câncer, tá? Então, existem fatores espontâneos de câncer de mama, a pessoa já nasce com a predisposição, né? É hereditário, é uma falha genética, tem alguma coisa assim. E tem os carcinogênicos, isso é, aqueles que vêm de fora. Você pode entregar aí para a pessoa um fator carcinogênico, tá? Eu gostaria de mostrar primeiro, primeiro videozinho que mostra para vocês sobre o câncer de mama, tá? Vamos assisti-lo. A mama feminina é fundamentalmente composta por tecido gordo e glândula mamária. As glândulas mamárias drenam para o seio lactífero que as liga ao mamilo. Durante a gravidez, a glândula mamária dilata-se para acomodar a produção de leite. Este processo é regulado hormonalmente. O câncer maligno da mama é um tumor maligno da glândula mamária. É uma das causas mais comuns de morte por câncer na mulher.
O diagnóstico precoce, feito por autoobservação regular da mama e por mamografia, é a chave. Irregularidades observadas por autoexame, tais como nódulos ou massas, podem ser detectados antes que a doença possa expandir-se. O perigo associado com qualquer câncer, mas especialmente com o câncer de mama, é que a doença pode rapidamente disseminar-se, desde que tenha atingido o sistema linfático. O sistema linfático fornece a via perfeita para os tumores malignos se expandirem através do corpo. Bom, além de entender o câncer de mama ele tem 3 fases. Na verdade, todos os cânceres têm 3 fases, mas o câncer de mama pode ser um bom exemplo aqui. Fase de iniciação, fase de promoção e fase de progressão. Iniciação é quando os genes sofrem uma ação dos agentes carcinogênicos, isso é, o gene, o material genético da pessoa é alterado. Esses 2 valores que vocês estão vendo aí, o BRCA1 e o BRCA2, são marcadores que são feitos de exames para saber se a pessoa tem uma predisposição a ter câncer de mama. Muitas pessoas que identificaram com esse marcador acharam mais fácil retirar a mama, né, já que não vai mais amamentar, alguma coisa assim, elas fazendo a extração dessa mama, como aconteceu aí em histórias que vocês já ouviram aí pelos noticiários de pessoas que tiraram a mama porque elas tinham alto risco de câncer de mama. Bom, a segunda fase, que é a promoção, é quando as células já estão se formando, né? O material genético já foi alterado e aí os fatores oncopromotores começam a desenvolver células novas. Tá? Quando começa a formar estas células novas, existe também alguns marcadores que podem indicar que a pessoa já está com câncer, já está formando. Tem alguns aí para vocês, né? O CA15.3, o CA125, o CA19.9, tá? Alguns são mais frequentes, como por exemplo o CA15.3. É porque cada um deles representa um tipo de suspeito de câncer. As chances de a pessoa ter um marcador alto desses que vocês estão vendo, são chances dela já estar desenvolvendo câncer. Então, quando a pessoa tem alguns sintomas ou tem algum risco, ela faz esses exames e dá um marcador alto, ela já vai para pesquisa. Então vai saber que tipo de câncer que ela tem. A fase da progressão já é aquela fase mais descontrolada, que é o que a gente tenta evitar. A mamografia, ela tenta identificar pequenos tumores e associar com esses fatores que a gente viu aí dos oncopromotores, que são esses valores da promoção. Se identificou que tem esses 2 elementos, pode ser que esteja no início. Já na progressão, não. A progressão a gente está falando de um tumor que já tá formado. A única forma seria ou através da excisão, corte, ou da quimioterapia, ou da radioterapia. Tá? Aqui está umas figuras tiradas do INCA que mostram, né? A primeira célula aqui que vocês estão vendo, né? Um agente iniciante, isso é o material genético lá dentro do núcleo da célula foi alterado. Lembra-se, é possível que esse material que foi alterado, essa falha, ela não indique que a pessoa vai ter câncer ainda. Mas se essa pessoa receber fatores externos ou estímulos, isso aumenta a chance de formar o tumor. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem o fator, o BRCA alto, mas ela nunca teve câncer. Por quê? Porque ela teve uma vida mais regrada, ela nunca se expôs e coisas assim. Segunda fase, essa fase que é o agente promotor, já está começando a formar as células lá dentro, que existe uma dificuldade maior do sistema imunológico destruir essas células. É possível ainda, se for em pequena escala, mas já é mais difícil. A terceira fase que vocês estão vendo aqui embaixo já é o crescimento acelerado das células e aí já formando o tumor, tá? Anatomicamente, a mama é dividida em vários quadrantes, várias partes, mas a gente tem que lembrar que ela é formada por 3 tipos de tecidos. Primeiro, o tecido glandular. Glândulas são aqueles tecidos que sofrem alteração com os hormônios, as células se reproduzem muito rápido. Tem uma outra parte da mama, que é o tecido fibroso, de sustentação, que já é mais um tecido conjuntivo, ele é mais firme. E um terceiro tipo de tecido, que é o tecido gorduroso. A mulher, quando começa a desenvolver a mama, ela começa a desenvolver o tecido glandular e também um pouco do fibroso. Depois adiciona-se a gordura
E no final, lá na menopausa, há uma tendência de diminuir muito a quantidade de tecido glandular e depois também do tecido fibroso. Resumindo, a mulher, quando é jovem, tem um tecido glandular e fibroso bem abundante. Quando ela já é mais velha, ela tem um tecido mais gorduroso bem abundante. É importante lembrar disso porque o raio-x ele vê em contrastes de tecido. O glandular e o fibroso, eles têm alta densidade. O tecido gorduroso tem uma baixa densidade. Então, quando tem tecido gorduroso com tecido glandular se misturando, eu consigo ver bem no raio-x. Se eu tiver só tecido glandular e fibroso e tiver pouca gordura, vai ficar um material muito denso. E tumores vão se esconder em cima desse material denso, uma vez que o tumor tem uma densidade no início dele muito semelhante da glândula e do tecido fibroso. Já quando eu tenho um tecido gorduroso misturado ali, quando forma os tumores fica mais fácil de ver, porque vão ter uma diferença de densidade para ser vista no raio-x. Tá? Outra situação a gente lembrar que existe uma condição circulatória. A gente começa falando aqui da parte dos vasos linfáticos. Como a mama ela recebe circulação, nutrientes e tem bastante líquidos nessa região, os líquidos são drenados. E eles são drenados para uma estrutura de filtragem chamada de linfonodo. Vocês estão vendo que tem vários linfonodos, mas o maior volume de linfonodo é o axilar, que é o mesmo que faz a drenagem do membro. Então, muitas vezes o exame de mama é feito na mama, mas também é feito na chamada cauda da mama, que é essa pontinha que vem até a região da axila. Por quê? Porque pode estar com vários linfonodos aqui contaminados pelo câncer. A maioria das vezes que o linfonodo aumenta é por processos inflamatórios, infecciosos, mas a gente sempre tem que pensar que existe também a possibilidade de formar um tumor na mama e drenar aqui para os linfonodos. Quando atinge os linfonodos, significa que o tumor já está num grau um pouquinho mais avançado e muitas vezes retira-se também o linfonodo quando vai fazer a extirpagem da mama, né? A mastectomia. Tá? Ó, a mama também é irrigada por artérias, tá? Mas as artérias comuns, as artérias principalmente as torácicas, tá? A interna e a lateral. É importante lembrar aqui que existe mais uma torácica, que é a torácica externa. Ela não tem grande importância, na verdade ela tem mais importância na cirurgia cardíaca, porque ela também é chamada de artéria mamária, então fazer ponte de mamária, mas aqui não tem tanta importância. E a mama também recebe uma inervação muito importante. Na hora de fazer extirpação, muitas vezes ramos nervosos do intercosto braquial, que é a parte do plexo braquial e do plexo cervical, acaba sendo lesionado e causa muitas dores na mulher. Tem todo um risco na hora de fazer a retirada da mama para não mexer nessa parte, mas outras vezes não tem como, né? Tem que retirar também, tá? E o sistema de drenagem venosa da mama também, que é no mesmo sistema que o sistema de irrigação, tá? As mamas acabam sendo drenadas todas para as veias subclávias. Então, vocês estão vendo aqui pela figura a retirada do sangue da mama. Tá? Quando se vai fazer uma cirurgia, que tem que se pensar, né, que tem que obstruir os vasos sanguíneos arteriais, os venosos, identificar se os vasos linfáticos vão ter que ser retirados junto com os linfonodos, e muitas vezes até mesmo vocês vão ver que vai fazer retirada de músculos, como o músculo peitoral maior. Em situações mais graves pode-se tirar até peitoral menor, costelas e, se necessário, parte do pulmão, se tiver formando raízes, porque o tumor maligno ele forma muitas raízes e ele pode se aprofundar muito no corpo da pessoa. Então, esta primeira cirurgia que vocês estão vendo já não está sendo tão utilizada, que é retirar um quadrante pequeno da mama. Estão se dando mais interesses aqui nos outros quadros, como mastectomia, que é retirada da mama inteira. A quadrantectomia retira um quadrante da mama, um pedaço, onde está o tumor. Mas já se viu que se tem um tumor, pode ter risco de ter outro depois. Então faz o seguinte, tira a mama inteira e já faz uma prótese da pessoa, tá? Então faz a mastectomia. Existe a mastectomia total, né? Tira toda a mama. Tem a mastectomia com
retirada da mama, mais os linfonodos, e outras que são as mastectomias mais agressivas, retirada de linfonodo com músculo e outras estruturas mais, tá? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês um pequeno videozinho que mostra uma das formas de tratamento do câncer, que inclusive inclui o câncer de mama, e que pode ser feito para evitar a retirada da mama ou também, em casos mais comuns, depois da retirada da mama, para acabar com as raízes e os possíveis metástases da mama, tá? Vou mostrar para vocês o tratamento de quimioterapia. Vamos dar uma olhadinha aqui. O corpo humano é feito de milhões de células de vários feitios, tamanhos e funções. Nos tecidos saudáveis, as células novas são criadas por divisão celular, um processo chamado mitose. Quando as células envelhecem, elas se autodestroem e morrem, um processo chamado apoptose. Um delicado equilíbrio tem que existir entre a velocidade a que as células são criadas e a velocidade a que as células velhas morrem. O câncer desenvolve-se quando esse equilíbrio se perde e as células crescem fora de controle. A quimioterapia é o tipo de tratamento que utiliza drogas eficazes para parar o crescimento das células malignas. A quimioterapia pode ser administrada de várias maneiras. Pode ser dada em comprimidos, aplicada em injeções ou aplicada por via intravenosa através de uma linha central. À medida que as drogas entram no corpo, vão destruindo as células malignas, impedindo-as de crescer ou de se multiplicarem por mitose. Dependendo do estágio do tumor do doente, a quimioterapia pode ser usada como cura do câncer, como impeditivo de o tumor metastizar ou aliviando os sintomas. Pode ser utilizada isoladamente ou em conjunto com outras terapias, tais como cirurgia ou radioterapia. Infelizmente, a quimioterapia também agride células saudáveis, especialmente células que se dividem rapidamente. Isto inclui células do cabelo, do sangue, da medula óssea e dos órgãos reprodutores. A agressão destas células é o que causa os efeitos secundários. Alguns deles podem incluir queda de cabelo, náuseas e vômitos, cansaço, supressão do sistema imunológico e anemia. Bom, eu acho que vocês conseguiram ver aí a quimioterapia. Então, resumindo, a quimioterapia é um tratamento medicamentoso que destrói células que se reproduzem rápido demais, como é o caso do câncer, mas acaba também pegando células saudáveis. E aí a justificativa do que as pessoas perdem os pelos e os cabelos quando fazem uma quimioterapia mais prolongada. Por que todas elas desenvolvem uma anemia? Porque ataca a medula. A medula também se reproduz rápido demais. Porque o sistema imunológico é prejudicado. Porque o sistema imunológico também produz células extremamente rápidas. Na verdade, o mais rápido de todos é o sistema imunológico, que em horas ele consegue produzir milhões de células. E também a parte reprodutora, né? A produção de espermatozoide e óvulo também é uma reprodução extremamente rápida e acelerada. Tudo isso é interrompido. Mas vocês viram que a quimioterapia pode ser coadjuvante ou ser o tratamento. Isso é, ela pode ser coadjuvante de cirurgias ou também ser o tratamento. Mas ela citou uma outra forma, que era através da radioterapia. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A radioterapia. O que é essa tal radioterapia que vocês vão ter que trabalhar com elas? Então vamos lá. A radioterapia de intensidade modulada, ou IMRT, é o método mais avançado de tratamento disponível na radioterapia de raios externos. Inicialmente, faz-se um ataque da região afetada com a intenção de delimitar com exatidão o tumor e os tecidos saudáveis em volta, e assim determinar a dose de radiação. Baseado nestes dados, o feixe de radiação é modulado a diferentes níveis de intensidade
por um colimador computadorizado. As folhas deste instrumento movem-se periodicamente para dentro e para fora, contornando com o feixe de radiação a forma do tumor. O feixe entra no corpo sob diferentes ângulos para maximizar a dosagem para o tumor. A tecnologia do IMRT ajuda a proteger os tecidos saudáveis adjacentes, expondo-os apenas a pequenas doses de radiação, enquanto o tumor recebe uma dose efetiva muito maior. Este fluxo de radiação vai variando através da área com a certeza de que o contorno da radiação em volta do tumor é mais incisivo com o IMRT do que com a radiação convencional. Até logo.